Olá, professora Vanessa. Olá, turma. Eu sou o Cauã. Boa noite, gente. Boa noite, Vanessa. Hoje a gente vai apresentar a nossa síntese sobre o processo avaliativo, que vai ser segundo Marcos Macedo e com foco no texto O Plano e seus componentes. Para alinhar os conceitos, Mazeto define o plano como um documento escrito que materializa o momento do planejamento, servindo de comunicação na escola, e a avaliação é um dos componentes essenciais desse documento. E eu vou começar mostrando para vocês a compreensão do processo avaliativo, onde Macedo ele vai desconstruir essa ideia tradicional de que avaliar é apenas aplicar testes para poder atribuir uma nota que aprova ou reprova por meio de um julgamento. Exato. Para ele, a avaliação deve acompanhar todo o processo de aprendizagem. Ela funciona como um instrumento de feedback contínuo para o aluno e para os educadores, focando na aquisição de informações, habilidades e atitudes. Ele vai dizer que a avaliação ela deve ser um elemento integrador e motivador e não uma ameaça. E vai abranger o aluno, o professor e o programa. E um ponto-chave que ele traz é que vai se tratar de um sistema com alto teor de autoavaliação, que é o momento em que o aluno ele vai refletir sobre o seu próprio desempenho, e isso vai criar uma responsabilidade e consciência crítica, e a heteroavaliação, que vai ser a avaliação feita pelo outro, pode ser um professor, um colega, onde ele vai defender isso, porque às vezes a gente não enxerga nossas próprias dificuldades. E a visão do colega ou do professor, ela vai trazer um ponto de vista externo essencial para o nosso crescimento. E Macedo ela afirma que esse processo ele leva à aprovação, porque antes de tudo ele gera a aprendizagem. Mas e as técnicas avaliativas? Mazeto explica que a prova é apenas uma técnica e não um processo todo. As técnicas são os instrumentos práticos que dão esse feedback. Apresentando algumas técnicas avaliativas que vão ser citadas de acordo com esse texto, e essas técnicas elas apresentam 5 características fundamentais. A gente tem que pensar nessas características como se elas fossem um filtro de qualidade, onde toda vez que o professor ele for escolher um desses métodos de avaliação, ele deve se perguntar se isso vai cumprir essas 5 funções, onde a primeira vai ser permitir a obtenção de informações necessárias, onde a avaliação ela não pode ser um mistério, ela precisa revelar o que é que o aluno aprendeu e, mais importante ainda, tem que revelar o que o aluno ainda não aprendeu. Por exemplo, se uma prova for mal formulada, o professor ele não vai conseguir medir a aprendizagem real do aluno, e ele vai conseguir medir somente aquilo que o aluno decorou. E o foco aqui ele vai ser a clareza diagnóstica. A segunda, precisamos motivar para a correção o progresso do aluno, onde o erro ele tem que ser visto como um mapa, onde vai indicar imediatamente por onde que o aluno deve seguir para ele poder melhorar. Por exemplo, uma nota 4 sem comentários nenhum para o aluno do que aconteceu, do que teve, não vai ensinar nada para ele. E uma prova desenvolvida com anotações sobre onde o raciocínio desse aluno falhou, pode ser que aí gere o progresso. Temos a terceira, que é permitir o diálogo entre professor, aluno e colegas, que a avaliação ela vai ser uma ponte de comunicação, onde ela vai forçar a saída do isolamento. Como, por exemplo, fazer uma atividade em grupo, uma apresentação, o diálogo ele vai acontecer naturalmente. E isso vai transformar a sala de aula em um ambiente de troca, onde o colega pode ajudar o outro a entender um ponto que não ficou tão claro para ele. Temos o quarto ponto, que é permitir o registro das informações, que é onde precisamos de evidências da trajetória. Sem o registro, o processo ele vai virar um achismo. Pode ser um portfólio, um diário de bordo, relatórios ou então até mesmo um histórico de notas e observações, onde o registro ele vai servir para que no final do semestre o aluno ele consiga ver o seu progresso de conhecimento, né? O último ponto é variar de acordo com os objetivos, favorecendo a motivação dos alunos. Essa vai ser a regra de ouro da coerência pedagógica, que se você quer avaliar se o aluno ele sabe fazer algo, se ele tem alguma habilidade, né, no caso, você não pode usar um teste de múltipla escolha, que vai avaliar apenas a memorização ou a cognição. Se o objetivo aqui
você quer desenvolver a criatividade ou a resolução de conflitos, a técnica ela vai ter que ser uma dramatização, é um estudo de caso e não com a prova de verdadeiro ou falso. Macedo ele vai nos apresentar essas 5 características como um guia, onde o que a gente percebe é que a avaliação ela deixa de ser um momento de tensão e ela vai passar a ser uma ferramenta de trabalho. Se a técnica ela não vai permitir o diálogo, ou então ela não motiva o aluno a melhorar, ela perde o sentido pedagógico que o autor tanto defende. E agora vocês devem estar se perguntando como é que o professor ele vai saber e escolher qual é a técnica certa. Ele vai ter que cruzar a técnica que ele quer usar com o objetivo que ele quer colocar no plano de aula. Macedo ele vai exemplificar isso claramente, onde Para objetivos cognitivos, aqueles focados no conhecimento, usamos prova discursiva ou dissertativa, teste de múltipla escolha, entrevista ou chamada oral, questões de lacunas ou verdadeiro ou falso. Já para os objetivos de habilidades, aqueles que são focados no desenvolvimento de capacidades, usamos prova com consulta, trabalhos, pesquisas, solução de casos, relatórios e observação com roteiro. E para os objetivos de atitudes, as técnicas são solução de casos, observação, entrevista e a própria dissertação. E lembrando que o autor ele indica que a avaliação do próprio professor e do programa de curso deve ser feita através de questionários e debates no final de cada unidade ou semestre, né? E por fim, Macedo ele vai nos lembrar que a nota ou o conceito utilizado é só um símbolo e vai ser uma conclusão de etapa somente. E só vai ter valor se representar de fato a aprendizagem realizada. E foi isso. Muito obrigada e até a próxima. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Esperamos que tenham entendido tudo. Obrigado, professora Vanessa, pela atividade. Obrigado, turma, por assistir.